Você sempre quis aprender a criar sistemas, sites ou aplicativos? Hoje eu vou começar aqui no canal uma série no qual eu vou ensinar programação para que você possa sair do ponto zero. Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. A programação é algo fascinante e as pesquisas dizem que lá no futuro todo mundo vai saber programar. E para que esperar o futuro se a gente já pode aprender agora? E é isso que eu vim fazer aqui com essa série nova. Mas ó, atenção, é uma série bem iniciante, então se você tem um conhecido que sempre quis aprender a programar, compartilhe esse vídeo com ele. E se você ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever no botão vermelho que tem aqui embaixo, já clique no sininho que assim você será notificado toda vez que um novo vídeo sair, você será avisado. Não esqueça do like e também de me seguir nas redes sociais, estão passando aqui embaixo, lá no Telegram e no Facebook, e não deixe de participar do grupo exclusivo no Telegram, que também vai passar aqui embaixo. Ele vai ser muito importante lá no final e você vai ver. Quando a gente fala de programação de computadores, um dos maiores erros que as pessoas cometem é querer já aprender de cara uma linguagem de programação. Nós vamos ver isso, mas não é nesse momento, porque a melhor forma de começar é aprendendo os conceitos básicos da programação, ou seja, a lógica de programação. E se a gente aprender muito bem esse conceito, quando a gente entrar no momento de aprender uma linguagem, vai ficar tudo muito mais fácil. E ó, a lógica de programação é o grande segredo para se tornar um grande programador. E eu sei que você deve estar se perguntando aí o que é lógica de programação. Lógica de programação é uma técnica para criar sequências lógicas para resolver problemas como, por exemplo, do nosso dia a dia. E essa sequência lógica, ela também é conhecida como algoritmos. É assim que eu vou chamar aqui. E para ficar ainda mais fácil o entendimento de um algoritmo, é só você pensar em tarefas do seu dia a dia de maneira passo a passo. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente vai fazer um macarrão instantâneo. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro passo, a gente tem que colocar a água para ferver. Depois a gente coloca o macarrão. Depois de 3 minutos a gente tira o macarrão, coloca o tempero e serve. Então é uma sequência lógica para resolver um problema que no caso aí é fazer um macarrão instantâneo. Se eu fosse tentar explicar assim de uma maneira mais fácil, é só a gente pensar em passos, né? Você viu que eu dividi aí o formato de fazer o macarrão instantâneo em pequenos passos. Então faça isso. Na sua cabeça você comece a pensar em atividades do seu dia a dia, como por exemplo calçar um sapato, ou seja, trocar a luz da sua casa, enfim. Pense que passos você tem que fazer e aí você vai estar pensando nesse negócio da lógica de programação, do algoritmo, da sequência lógica. E uma das formas convencionais da gente aprender essa lógica ou esses algoritmos é utilizando os fluxogramas. E é esses caras que eu vou começar a utilizar aqui, porque para mim foi muito fácil quando eu aprendi dessa forma e eu entendo que é mais fácil de eu explicar para vocês também. Então só para contextualizar melhor essa parte dos fluxogramas, o que são os fluxogramas? São figuras, né, que representam alguma coisa na sequência lógica que a gente cria. Então cada figura ela tem uma representação e é isso que a gente vai ver agora. Então a gente vai ver 3 figuras neste momento que são bem importantes e já vão nos permitir fazer algumas coisinhas aqui. Vamos lá. A primeira, já está aparecendo aqui para vocês ao lado, é a figura que define o início e o fim do nosso fluxo. Então quando você quiser colocar um início e o fim do teu fluxo, ou seja, vamos colocar aqui em cima início e fim. Então eu coloco um símbolo desse aqui embaixo e um símbolo desse aqui embaixo. E o restante da sequência lógica ou da nossa lógica de programação ou do nosso algoritmo vai ficar aqui no meio. Vamos para a próxima aqui, ó. O próximo é o processo. Então é um formato de um retângulo, tá? Então tudo que a gente for processar nessa nossa lógica, a gente vai utilizar o retângulo, tá? E o último é esse formato aqui, que é para quando a gente quer dizer que a gente está querendo exibir alguma coisa para aquela pessoa que está resolvendo o problema. Então, por exemplo, eu estou querendo exibir uma mensagem no computador, na tela do computador. Então, eu vou utilizar esse tipo de forma aqui. Mas para que você possa entender melhor, eu vou criar alguns exemplos aqui, alguns problemas, vamos chamar assim, para que a gente possa utilizar essas formas. E aí vai ficar muito mais fácil na sua cabeça. Mas é importante que você anote cada uma delas para que você saiba. Então depois você volta um pouquinho o vídeo, faça uma anotaçãozinha no teu caderno aí, separa um papel ou um caderno e faça essas pequenas anotações. Vamos para o primeiro exercício aqui, primeiro problema. O problema é o seguinte, ó, escreva um algoritmo que exiba o seu nome. Então vamos pensar, escreva um algoritmo que escreva o seu nome. Então vamos pensar pelo aquele primeiro ponto. O que eu preciso ter no começo de um fluxo? Eu preciso ter um
símbolo de início. E é importante, quando a gente faz o fluxograma, a gente escreve realmente dentro desses diagramas aí, dessas figuras aí, tá? Então, coloca o início do jeito que tá. Depois a gente vai com uma seta, então sempre começa de cima para baixo, tá? Então, começou ali, ó, seta. Qual é o próximo passo? Eu vou ter que exibir o meu nome. Então, eu coloquei ali a exibição do meu nome. Então, eu coloquei uma figura e coloquei meu nome dentro. Por que eu coloquei meu nome entre aspas? Porque eu quero exibir um texto. Então, toda vez que a gente for falar de texto, a gente normalmente utiliza no computador, na programação, a gente usa as aspas, né, para poder mostrar um determinado texto. Eu já mostrei o meu nome, já resolvi o problema. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que encerrar. Então, eu coloco o fim. Então, só para que vocês entendam, sempre tem que ter o início e o fim, e alguma coisa no meio que vai estar resolvendo o que o problema está pedindo. Então, quando a gente for pensar em sistemas, a gente já tem que pensar que a gente vai receber um problema também, seja ele numa análise que fizeram do sistema, e aí vai chegar os problemas para você, e aí você vai ter que desenvolver da mesma maneira. Aqui tá bem simples ainda. Vamos pro próximo agora, porque aí vai firmando na sua cabeça. Vamos lá, próximo. Faça um algoritmo que realize a soma entre o número 5 e o número 10. Então, um algoritmo que tem que realizar a soma desses dois números, tá? Então, vamos lá. O que é a primeira coisa que a gente tem que colocar? A gente já está começando a perceber, né? Esse símbolo de início. Então, início. Qual o próximo? Eu quero realizar a soma. Realizar. Eu quero processar, olha lá, eu estou querendo processar. Então, eu coloquei ali um retângulo, né, escrito resultado, que eu estou querendo dizer que eu estou atribuindo a este resultado algum valor, tá? Então, o resultado é como se a gente estivesse colocando o valor em algum lugar, tá? É muito comum isso aí. A gente vai ver depois na parte de variáveis para ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Então, resultado é igual a 5 mais 10. Então, eu estou processando e estou atribuindo o valor de 5 mais 10 a este espaço aí chamado resultado. Depois disso, eu vou simplesmente finalizar, tá? Então, eu resolvo por pequenos pedacinhos, tá? Pequenos pedacinhos eu vou resolvendo. Vamos para mais um aqui, porque aí vai ficando mais claro para vocês. O próximo é, escreva um algoritmo que realize a subtração entre 20 e 10. Ó, e tem uma coisinha mais ali, e exiba o resultado, tá? Então, eu já coloquei justamente para a gente evoluir um passinho a mais. Primeira coisa, o que é? É colocar o início. Depois a setinha, depois a gente vai para realizar a subtração. Então, a gente coloca o retângulo, onde vai ter lá resultado, que é onde eu quero guardar, né? Vamos pensar que é um espaço ali, onde eu quero colocar esse resultado, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, o resultado entre 20 menos 10, então tá aqui nesse espaço que eu tô chamando de resultado. Depois eu tenho que fazer o quê? O que tá falando no problema? Exiba o resultado. Ah, exiba. O que é o exiba? É aquele outro símbolo. Aí eu coloco o símbolo com o nome daquele espacinho ali, que o nome, na verdade, disso é variável, mas depois a gente vai ver um pouco melhor isso, tá? Então, fiquem calmos, tá? Legal, e depois disso tudo, é só dar o fim. Tá? Acho que agora ficou muito mais claro para vocês. Só que só eu fazendo é muito fácil para vocês, né? Vocês estão olhando e estão entendendo, porque eu estou explicando passo a passo aqui, mas eu quero deixar o negocinho aqui para que você faça sozinho. E aí que vem aquele momento importante que eu falei do grupo do Telegram. Eu vou reunir lá no grupo do Telegram um PDF no qual eu vou colocar o resultado desses desafios que eu vou deixar aqui no final. Então vamos lá. Eu vou deixar algo para você resolver sozinho. Vamos lá. Primeiro, para casa, tá bom? Então, para você já deve estar em casa, mas para você resolver aí sozinho. Eu quero que você resolva o seguinte problema, o seguinte desafio. Um retângulo tem as seguintes dimensões: 30 por 10. Crie um algoritmo que calcule e exiba a área de um retângulo. Então, ó, é um exercício jamais levando um problema mais real. Então, um retângulo, tá? O problema é esse. Um retângulo tem as seguintes dimensões: 30 por 10. Crie um algoritmo, ou seja, um fluxograma, que calcule e exiba a área do retângulo, tá? Ó, vou dar uma dica, é muito parecido com o que a gente fez ali, só vai mudar algumas coisas ali dentro, tá? Então já ficou uma dica. Mas não é só um exercício para casa não, são dois, vamos lá. O próximo é: Joãozinho tirou nota 6 na primeira prova e nota 8 na segunda prova. Construa um algoritmo para calcular a média e exibi-la. Então,
Tente imaginar o que você precisa fazer para resolver esse algoritmo aqui. Então eu estou tentando te dar um problema mais parecido, vamos dizer assim, com o mundo real, né? Onde você tem um problema que você tem que começar a identificar como você resolve utilizando os fluxogramas, criando um algoritmo para isso. Espero que você consiga. Então, ó, eu vou deixar lá no grupo do Telegram um PDF com o resultado desses exercícios aqui, tá bom? Então, para que você possa depois checar bonitinho. Eu vou demorar um pouquinho, alguns dias para soltar lá, justamente para que você não já vá lá direto e já busque isso daí. Então, no momento que esse vídeo sair, uns dias depois só é que eu vou publicar lá no grupo do Telegram, então fique esperto. Então é isso, espero que você tenha gostado até aqui. Se gostou, já deixa o seu like, me dá um feedback aí, me deixa o seu like. Também escreva nos comentários, tá? Então escreva nos comentários, eu quero saber o que você tá achando, se você tá gostando, se você tem dúvidas, deixe nos comentários, eu vou olhar as dúvidas referente a essa série nos comentários. Deixa lá, e aí dependendo se as dúvidas forem muito comuns entre as pessoas, eu até faço alguns outros vídeos e jogo lá no grupo do Telegram para auxiliar vocês, tá bom? Então faça isso, comente, deixe seu like e se ainda não for inscrito, aquilo que você já sabe, se inscreva, clique no sininho e não esqueça de me seguir nas redes sociais. Tô te esperando. Instagram e Facebook estão passando aqui embaixo. Também tem lá na descrição e lá tem algumas indicações de treinamentos que podem ser interessantes para você. Se você adquirir, ainda vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!